Oi, gente, bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui na Holanda. Hoje eu trouxe um assunto para vocês que eu acho que é muito recorrente, que é sobre a questão de comportamentos interferentes ou comportamentos problema, né? Pra gente começar esclarecendo aí, eu acho que o que mais importante é a gente entender assim, olha, qual a diferença quando eu falo comportamento interferente e comportamento problema, né? Primeiro de tudo, quando a gente fala comportamento problema, ele é um problema para quem, né? Então, quem que tá julgando aí se esse comportamento realmente é um comportamento que deve ser diminuído, né? E por quê, né? Então, quando a gente fala de comportamento interferente ou algumas pessoas falam de comportamento problema, a gente está falando de comportamentos que vão interferir no desenvolvimento da criança, na aprendizagem da criança, né? Que vão interferir na rede social dela ali e pode trazer algum prejuízo e também comportamentos que sejam perigosos, que possam não ser seguros, né, para a criança. Então, quando a gente fala desses fatores, pode ser que a gente esteja falando de comportamentos que devam ser alvo para diminuir, né? O problema é que, geralmente, quando esses comportamentos acontecem, a gente quer que eles imediatamente comecem a diminuir, sendo que, às vezes, a gente esquece outros componentes aí que a gente deve, né, na verdade, levar em consideração para poder chegar ao resultado que a gente quer, né? E aí a gente tem que pensar também na questão do risco, né? Se são comportamentos difíceis no sentido de trazer risco para a criança, então a gente precisa de intervenções muito certeiras aí para não ficar expondo essa criança a riscos, né? Então, se a gente pensar nesses três componentes, né? São comportamentos que de alguma forma criam uma barreira para a aprendizagem da criança, ou são comportamentos que trazem prejuízos para a rede social, né, da criança, para a família, por exemplo, para a escola, etc. Então acaba limitando, né, a convivência da criança no ambiente social. E aí tem a questão também da segurança. Quando eu falo de comportamento interferente que acaba tendo efeito sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento da criança, estou querendo dizer, por exemplo, crianças que passam tanto tempo realizando aquele comportamento que ela acaba não tendo interesse em outras coisas ou não variando, né, o comportamento dela e acaba se restringindo àquilo, tá? Então, por exemplo, quando uma criança fica assistindo um determinado vídeo, toda vez é aquele vídeo e por muito tempo. Ou quando a criança fica muito tempo, por exemplo, investindo em enfileirar coisas e não olha para outras possibilidades. Ver vídeos repetidamente ou enfileirar brinquedos, objetos, não é em si um problema, não é em si um comportamento interferente. Ah, Lígia, meu filho faz isso, preciso diminuir? Não, não precisa, não é assim, a gente não vai olhar para como o comportamento, para a carinha do comportamento, né? Para como que ele aparece. A gente vai olhar para o efeito que aquilo tem na vida da criança, da família e de outros ambientes aí com os quais a criança se relaciona. Então, se a criança enfileira brinquedos, objetos, e também está se desenvolvendo em outras áreas e também desenvolve outros comportamentos de interesse, a gente não tem por que se preocupar ou por que diminuir isso ou por que retirar isso, né? Uma outra questão se você não vê, por exemplo, prejuízos, né,
de duração ou de, por exemplo, eu tinha uma criança, por exemplo, que pulava muito, né? Então, pular, por exemplo, num trampolim ou pular no chão não é em si um comportamento que traz prejuízo para a criança, mas a frequência com que essa criança pulava era tão alta que ele acabou tendo problemas no pé, de até quebrar um ossinho do pé, de tanto ficar pulando, né? Então a gente tem que sempre pensar assim, qual é o efeito, e não na cara do comportamento, e não como aquilo aparece, tá? Um outro aspecto que é relevante quando a gente fala de comportamento interferente, de comportamento problema, a gente precisa pensar na questão de comportamentos. Desculpa, a gente me distraí aqui com uma mensagem. A gente precisa pensar também em comportamentos que há muitos anos atrás foram elegidos como comportamentos que deveriam diminuir porque eram comportamentos típicos de autismo, né? Então, por exemplo, o flapping, o balançar ou alguns sons, né? Então, há muitos anos atrás, o que acontecia é que muita gente queria diminuir esses comportamentos por conta de entender que a pessoa tem que se tornar menos autista. Não, isso não é critério para diminuir comportamento, tá? Então, a criança, a pessoa autista, tem direito de ser quem ela é e de se comportar da forma que ela se comporta. A gente só precisa pensar em diminuir comportamento quando isso de fato traz prejuízos para a pessoa, tá? De forma alguma a gente pode eleger aqui qualquer que seja o comportamento sem pensar no efeito que tem na qualidade de vida dela, na segurança dela e na aprendizagem. E isso inclui também comportamentos que as pessoas tomam como típicos de sinais de autismo, tá? Então, meu filho fica batendo palminha toda hora. Se isso não está tendo prejuízo para ele, e você não tem que diminuir isso, né? Se meu filho fica balançando, se não está tendo prejuízo para ele, você não precisa diminuir esse comportamento, ok? E aí a gente entra no porquê diminuir, né? Quando a gente pensa em diminuir comportamento, a gente fica muito focado em o que eu posso fazer para parar isso agora. E a gente não pensa que a gente quer tirar aquele prejuízo para poder desenvolver outras habilidades, né? Então, por exemplo, se a criança faz muito barulho, por exemplo, e acaba sendo não sendo aceita na escola, porque ela faz sons, né? Ela emite sons diferentes, às vezes muito alto, etc. E aquilo acaba deixando ela limitada naquele ambiente. Tá, na verdade, não é que eu quero que ela pare de emitir os sons, eu quero que ela tenha a oportunidade de engajar e aprender alguma coisa naquele ambiente que seja também de interesse dela, tá? E não necessariamente meu interesse. Então é muito importante a gente pensar que diminuir comportamento não é um objetivo em si. Na verdade, isso te dá um tempo aí para inserir outros planos, né, paralelamente, e ensinar outros comportamentos, aumentar o repertório da criança e aumentar. Quando eu falo de aumentar repertório, tem que ser coisas que sejam relevantes para a vida dela, que tem que ser relevantes para a família, para a escola, para o ambiente em que ela está inserida, né? Então é muito importante a gente pensar que diminuir comportamento não é um objetivo em si, a não ser quando a gente está falando da segurança, né? Então, por exemplo, crianças que se machucam, né? Bate muito forte na cabeça, se mordem. Na verdade, só de diminuir já vai trazer um grande alívio aí para a própria família, né? Para a própria criança. E não quer dizer que o objetivo pare ali, né? Porque a gente tem que olhar para as causas. Por que esses comportamentos estão acontecendo? E não necessariamente parar, diminuiu, então acabou aqui meu papel de ensinar qualquer outra coisa. Não é isso. Mas
quando você consegue muito rápido diminuir esse tipo de comportamento, isso traz muito alívio para a família, traz também maior qualidade de vida imediatamente para a criança, né? Ok, Lígia, mas como que eu vou então, né, diminuir comportamentos interferentes, né? Eu acho que aqui entra uma questão que ela é muito cultural, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente quer que uma coisa pare de acontecer é usar, provavelmente, punição, tá? E quando eu falo punição, não tô falando de colocar a criança de castigo num cantinho, time out, não. Eu tô falando de qualquer consequência, de qualquer atitude de outra pessoa que tenha uma influência momentânea de diminuir aquele comportamento, tá? Então, por exemplo, a criança tá correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí a mãe diz: ei, para! Ei, agora chega, né? Naquele momento, aquilo diminui, né? O problema de usar esse tipo de situação é que a gente acaba meio que refém de coisas que não têm efeito a longo prazo. E a gente acaba também não usando a chance de ensinar comportamentos que sejam melhores, na verdade, para a criança ter acesso àquilo que ela está procurando. Então, por exemplo, quando eu vejo essa mesma criança correndo para lá e para cá na casa dele, ao invés de eu dizer para, eu tô vendo que ele tá motivado para se movimentar. Eu tô vendo que ele tá precisando se autorregular. Então, ao invés de eu oferecer trabalho na mesa ou coisa que ele tenha que se concentrar, vamos fazer a sessão lá fora, vamos andar até o parquinho, vamos voltar, né? E aí eu posso oferecer dessa forma um comportamento alternativo que dá acesso ao mesmo reforçador, né? Então, ter acesso ao movimento, sem que eu tenha que a todo momento ficar usando de para, senta aqui, chega de fazer isso, né? Então, o que eu vejo muitas vezes por que não funciona, né? E as pessoas falam, já tentei de tudo, né? Mas geralmente tentaram mais do mesmo, tá? O que eu quero dizer com mais do mesmo? Para uma criança, é você falar, chega, para com isso. Para outra, é você desligar a televisão na hora que a criança fez aquilo. Ou para a mesma criança, mas em outra situação. Mas a gente está falando, na verdade, do mesmo tipo de efeito sobre o comportamento. Então, é uma consequência que diminui momentaneamente aquele comportamento, tá? Então, se você está usando diferentes formas, né? A gente chama de diferentes topografias em como reagir a isso, mas no fim a função é a mesma, eu diminuo momentaneamente porque a minha ação tem esse efeito sobre o comportamento da criança, você está usando diferentes tipos de punição ali, né? Ou você está tirando alguma coisa, ou você está inserindo algo aversivo e está diminuindo ali naquele curto espaço de tempo aquele comportamento-alvo. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente se ilude, a gente fica muito iludido com aquele efeito momentâneo. E aí a gente acaba esperando que esse comportamento não volte a acontecer simplesmente porque eu dei um berro aqui, ou porque eu falei um não ali, ou porque eu tirei uma coisa da criança, né? E isso a gente vê, na verdade, com crianças neurotípicas também. Se você não fizer isso agora, nós não vamos depois brincar no fulaninho. Enfim, ameaças ou até a retirada mesmo. Não, você não fez, então nós não vamos mais no parquinho, né? Isso é a mesma coisa do que fala para. Porque o efeito é o mesmo. Você tá, na verdade, diminuindo momentaneamente a ocorrência daquele comportamento, mas isso não vai ter um efeito duradouro, tá? Além de ter efeitos colaterais, né? Então, além do comportamento continuar acontecendo, pode ser também que piore, tá? No sentido de criar mais resistência da criança,
ou que a criança fuja de você para não ter que se expor àquela consequência, etc. Então é muito importante a gente pensar assim, eu tentei de tudo mesmo? Ou eu tentei mais do mesmo? Ah, Lígia, eu não sei então se eu tentei de tudo. Como que você pode me ajudar nisso? Vamos pensar que comportamento é comunicação. Comportamento é comunicação. Então, por exemplo, o que acontece muito frequentemente nas clínicas ou em atendimentos de pessoas que estão aprendendo ainda as intervenções? Elas querem, por exemplo, diminuir a ocorrência da criança, por exemplo, sair da sala de intervenção, né? Só que aquilo vai continuar acontecendo. Você pode fechar a porta, né? Você pode trancar a pessoa ali e você tem uma questão ética absurda ali, né? Porque você não tem o direito de retirar o ir e vir da criança e de ser humano nenhum, né? Além do que, vamos pensar, se a criança está saindo da sala, o que ela está querendo comunicar? O que ela está querendo comunicar? Se ela olha para outro lado cada vez que você chama o nome dela, o que ela está querendo te comunicar? Eu não quero contato com você. Eu não quero ficar aqui, né? E às vezes o que acontece é que como essa criança não consegue se comunicar, nem de forma falada, nem por outros meios de comunicação, a gente tende a achar que esse comportamento é, entre aspas, tá? Inadequado. É um problema. Mas, de novo, a gente volta naquela primeira questão que eu falei. É um problema para quem? Para você. Para a criança, ela tá certíssima. Ela não quer ficar ali e ela tá se comunicando, né, da forma que ela pode, saindo desse ambiente. Então, se a gente pensar que comportamento é comunicação e a gente der essa função para o comportamento, muito provavelmente os problemas ou comportamentos inadequados vão cair se existir a possibilidade de comportamentos alternativos existirem. Então, vamos supor, a criança quer sair da sala. Ao invés dela sair correndo, ela põe a mão na maçaneta. Aí você fala, você quer sair, vamos. Ou ela aponta, se ela conseguir apontar. Ou ela olha para a porta e olha para você. Enfim, você vai ver qual é o repertório base daquela criança para eleger que tipo de comunicação ela vai usar ali e o que você vai começar, como você vai começar a construir esse comportamento. Então, o que acontece? Nesse momento, você deu voz para essa criança. Ela não necessita mais sair correndo, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a probabilidade dessa criança ter esses comportamentos que a gente chama de mais adequados. Por que adequados? Porque são mais socialmente aceitos, né? Uma criança que pede para sair da sala, que sinaliza que quer sair ou que verbaliza que quer sair, é muito mais adequado do que uma criança que sai correndo. Por quê? Porque a gente não tem, às vezes, como seguir essa criança ou garantir a segurança dela, etc, etc. Então, vamos pensar como eu posso dar voz ou como eu posso oferecer outras alternativas para essa criança, tá? Ah, Lígia, mas eu acho que, por exemplo, quando meu filho fica muito tempo se movimentando, pulando, por exemplo, ou quando meu filho fica muito tempo com uma figura ou uma tela e se aproximando e afastando, não necessariamente tem a ver com comunicação, pode ser também autoestimulação. Pode sim, né? Pode sim. Agora, o que acontece se esse tipo de comportamento, essa autoestimulação, ela traz de alguma forma autorregulação e depois a criança se engaja novamente em outras atividades, isso não é um problema, né? Ai, Lígia, mas quando ele faz isso, por exemplo, a gente tá no mercado, aí ele pega um produto e fica fazendo assim, as pessoas ficam olhando. Aí eu volto de novo na pergunta, é um problema para quem, né? Para as pessoas que estão olhando, para você que tá desconfortável com ser julgada ali em relação ao comportamento da criança. Mas vamos supor, essa criança olhou de pertinho um rótulo, voltou, deixou o produto e continua fazendo compra com você, isso não necessariamente tem que ser diminuído, tá? Então, vamos pensar em coisas que, quando a gente fala de autoestimulação que realmente traz efeitos que possam ser
de alguma forma maléficos para o desenvolvimento da criança, aí a gente precisa ver assim, em quanto tempo ou como que eu posso oferecer essa estimulação de uma forma que não coloque em risco a saúde da criança, né? E que ainda tenha espaço para inserir outras atividades, outros interesses que a criança possa desenvolver, tá? E quando eu falo de outras atividades e interesses, eu não tô falando, por exemplo, de você ficar forçando a criança a brincar com um determinado material ou de uma certa forma. Eu tô falando simplesmente de ir oferecendo situações e seguindo a criança para ver se ela realmente está motivada por alguma outra coisa. Ou às vezes você pode até usar a própria autoestimulação para desenvolver o interesse em outras coisas. Então vamos supor, a criança gosta muito de um determinado desenho, ou de um personagem, né? E aí ela olha um pouquinho assim e você conta uma historinha. Então você tá ali também já trabalhando isso de ficar sob controle daquela figura, daquele cenário, do que você tá falando, etc. Tá? Então, não necessariamente você precisa banir esse comportamento por completo, né? O que é importante, tá? Quando a gente vai oferecer um comportamento alternativo, nem sempre é possível você construir muito rápido um outro repertório junto com isso. Por quê? Porque você precisa que essa criança pare de sair correndo, por exemplo, da clínica agora, né? Você não pode esperar primeiro a criança aprender a falar para ela te pedir, etc. Então você vai precisar observar o que a criança já pode, o que a criança já consegue em termos de comunicação, por exemplo, nesse caso, e a partir daí você pode ir em paralelo treinando outras coisas, outras formas de comunicação. Pode ser falada, pode ser por meio de outros sistemas alternativos, mas você não precisa esperar essa outra habilidade chegar num ponto, por exemplo, que a criança consiga falar ou consiga mostrar no aparelho dela lá, no aplicativo dela, o que ela tá querendo dizer, tá? Então, às vezes, só de olhar para a porta, só de fazer um som, aquilo já é, por exemplo, uma forma de comunicação, tá? Então, geralmente, quando a gente olha para comportamentos que acontecem muito frequentemente e que tem essa interferência na aprendizagem, na qualidade de vida da criança, a gente precisa colocar as duas coisas em paralelo. Qual é a alternativa que eu posso oferecer agora? E quais são outras coisas que eu posso desenvolver para essa criança poder ter mais acesso a outros reforçadores em outros momentos, em outras situações com outras pessoas, tá? E aí eu gostaria de voltar com vocês em alguns aspectos aqui. Eu já falei um pouquinho sobre por que o comportamento continua acontecendo, né? Que eu falei da questão da punição. Mas isso não é uma única causa para a qual o comportamento continua acontecendo, né? Tem uma coisa que acontece muito, muito frequentemente, que é a inconsistência. A inconsistência da aplicação de uma determinada intervenção ou no caso da consequência ali para o comportamento da criança. Por exemplo, vamos supor que a criança, toda vez que vai colocar uma jaqueta, ela se joga no chão, né? Toda vez que tem que pôr a jaqueta, ela se joga no chão, ela grita, ela chora, ela começa a chutar com os pezinhos, etc. Bom, o que acontece? Ela tá ali claramente comunicando que acho que eu não tô querendo pôr essa jaqueta não, né? Então, o que a gente pode ver imediatamente de alternativa? Primeiro, o que será que tá causando isso? Então, a primeira coisa é ela não se sentir forçada a colocar a jaqueta. Então, como que eu dou voz para ela? Ao invés dela se jogar no chão, espernear e tudo mais, se ela fizer já é um não, já é uma comunicação efetiva, né?
A outra coisa é, vamos verificar se não existem outros componentes aí, tá? Que componentes? Por exemplo, sensibilidade sensorial, né? Esse material ela não consegue vestir, causa um incômodo, por exemplo. E aí você pode tentar outros materiais, por exemplo, que ela aceite. Ou muitas vezes ela não quer colocar sozinha, mas ela tá precisando de ajuda, aí entra a comunicação para pedir ajuda. Ou é uma criança que realmente não sente frio tão rapidamente, ou sente muito calor. Enfim, a gente tem que olhar para tudo isso, né? E respeitar primeiro essa comunicação dela. Se a gente for vendo tudo, ok, Lígia, vou pegar aqui uma dessas possibilidades, tá? Uma só. Então, eu vi que a jaqueta jeans não é aceitável, por exemplo, para minha criança. Mas um casaquinho de moletom é. Só que eu não tenho casaco de moletom toda hora. E aí, às vezes eu forço, às vezes não forço, às vezes a criança vai de jaqueta, às vezes a criança vai sem jaqueta, né? Ou, por exemplo, eu vi que não tem nada a ver com questões sensoriais, mas que a minha criança não quer fazer sozinha, mas ela sabe colocar a jaqueta sozinha. Então, não quero deixar que ela desista de fazer isso sozinha, né? De se vestir sozinha. Só que às vezes eu tô com pressa e faço por ela. E às vezes eu não tô com pressa e fico esperando. Então, essa inconsistência nos procedimentos, nas intervenções, ela vai criar também uma persistência maior da criança, porque fica imprevisível. Quando será que minha mãe vai pôr a jaqueta em mim, né? Então, será que se eu chorar um pouquinho mais, será que se eu gritar um pouquinho mais alto, essa ajudinha vem, né? Ou ela pega uma outra jaqueta pra mim que não seja essa que eu não gosto, etc. Então a gente precisa pensar também que, além de querer se apoiar em punição, que eu já falei pra vocês no começo, não vai funcionar muito por um período muito curto de tempo, tem essa questão da inconsistência. Então eu sempre falo o seguinte pros pais. Eles falam, Lígia, a gente pode tentar. Aí eu falo, o que é tentar pra você, né? Às vezes, quando eu tiver tempo, eu posso fazer, e às vezes não. Aí, meu conselho seria, então não, tá? Se esse comportamento é seguro ainda pra criança, e você pode eleger se você vai realmente implementar alguma intervenção aí ou não, mas você não tem certeza se você consegue ter essa consistência, seria melhor não. Por quê? Na verdade, isso tem um efeito, se você fizer isso de forma inconsistente, isso tem um efeito contrário do que você estava imaginando. Então, Lígia, pelo menos estou fazendo uma coisa, já ajuda. Não, na verdade isso vai fortalecer ainda mais esse comportamento, tá? Então, às vezes vale a pena a gente pensar se é realmente um objetivo para ser estabelecido, que isso ocorra menos. Eu consigo implementar de forma eficiente no meu dia a dia, com consistência, uma intervenção que vai ajudar a diminuir isso, enquanto que eu estou oferecendo outras alternativas ou ensinando outros repertórios? Se a sua resposta for não sei, eu acho que é muito válido pensar o seguinte: se esse comportamento por acaso aumentar de frequência ou de intensidade, vai ser possível você continuar vivendo dessa forma? Ou vai ser que tipo de prejuízo vai trazer para você e para sua criança? Porque se tiver esse efeito de fortalecer ao invés de diminuir, na verdade a gente vai só piorar a situação, e aí seria melhor conversar com o profissional e depois decidir como e de que forma isso pode ser aplicado de uma forma mais consistente, tá? Além do que, a gente vai vendo que esse comportamento, por conta da inconsistência, ele vai sendo fortalecido de forma imprevisível. Então, como, vamos supor, você tá
um dos exemplos clássicos disso, né? Vamos supor se você tá ali numa máquina no cassino. Então você continua ali tentando, porque você nunca sabe quando vem uma chuva de moedinhas, né? Então, na verdade, esse esquema de caça-níqueis é a mesma coisa da inconsistência, né? Que a gente fala na verdade, uma razão variável aí, um esquema de reforçamento, a gente chama isso tecnicamente, mas a gente está oferecendo para a criança, junto com isso, às vezes, eu vou liberar umas moedinhas, às vezes eu vou conter, né? E aí ela nunca sabe, eu vou continuar, porque vai que vem a moedinha. Nesse caso, vai que vem a ajuda, vai que vem acesso a alguma outra coisa. Então, sem querer, você acaba continuando a fortalecer esse comportamento. E aí, existem outros comportamentos também, que o comportamento em si já gera uma estimulação que fortalece o próprio comportamento, que é reforçadora, né? Então, vamos supor, autoestimulação, né? Então, quando a criança faz, por exemplo, fica cantarolando uma musiquinha, ou às vezes isso até traz um certo conforto, autorregulação. Então, esse comportamento, o que eu quero dizer? Não depende do que você faça, não depende do que outras pessoas façam, porque ele já é o caminho de acesso pro reforçador, pro resultado final, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, acaba sendo muito mais difícil quando a gente não tem comportamentos alternativos que sejam o suficiente para oferecer a mesma estimulação, o mesmo efeito, ou quando a gente não tem cartas na manga para aumentar o interesse, ampliar a motivação da criança em outras atividades, em outros tipos de estimulação, tá? Então, às vezes parece uma coisa muito específica e muito isolada. Lígia, eu quero que minha criança pare de morder. Ok, mas eu não tenho acesso ao comportamento alternativo para isso. Eu não tenho como dar voz para essa criança quando ela se morde. Vai ser muito difícil você diminuir aquilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu enfrentei ano passado, de comportamento, desse tipo de comportamento de um cliente meu numa sala de aula, né? Então, essa criança acabava engajando ali em se morder mesmo. Eu tinha até marcas, né, assim, no braço, por conta da frequência do morder, e se mordia às vezes muito, muito forte. Então, se machucava mesmo, né, com a mordida. E aí, as professoras falavam, mas me mostra, mas o que você quer? E aí a criança ia lá e mostrava o que ela queria, né? Então, por exemplo, às vezes ele mostrava aqui eles chamam de snoozle, que é uma sala toda escurinha, com lâmpadas, com música calma, etc. E aí a professora falava, não, agora a gente não pode ir lá, né? Então, se você não tem como dar voz ali, e esse comportamento tem essa função de te comunicar uma coisa que ele quer ou que ele não quer, e você não tá ouvindo, a chance desse comportamento diminuir, ela não existe, né? Então a gente precisa pensar num contexto todo e como a gente tá realmente se colocando até no lugar da criança e vendo de qual perspectiva. Então, assim, se você usa a sua palavra para argumentar, né? Mas a pessoa não te ouve, além de você parar de argumentar a um certo ponto, você vai ter outras reações emocionais aí, de raiva, de frustração, né? Que pode levar a outros comportamentos, chorar, gritar, no caso dele, por exemplo, se morder, né? Então, a própria intervenção ali acabava depois sendo um gatilho para um próximo evento que a criança acabava se frustrando mais. Então, vamos supor, a criança estava se mordendo, aí a professora falava, calma, o que foi? Me mostra, né? E a criança conseguia apontar, por exemplo, para um picto do que ela queria. Aí a professora fala, não podemos.
isso acabava sendo um gatilho para um próximo morder e assim por diante. Então, e às vezes o problema era a criança não tinha tão pouco acesso ou era tão pouco ouvida ali, né? Ela não tinha voz ali, né, nesse sentido, que as frustrações iam aumentando e outros comportamentos, ele acabava se engajando em muito mais outros comportamentos de, por exemplo, de se bater, de fazer barulhos altos, de... uma vez eu tava na sala de aula e tive que interferir porque ele bateu na professora, né? Mas quando eu olho pra a situação, assim, ele nunca tinha batido em ninguém, né? E aí ele já chegou desregulado e não teve acesso à autorregulação. Quando ele pediu para ir para esse espaço, para se acalmar, para ter acesso a outros reforçadores que ajudariam ali na autorregulação, outros estímulos que ajudariam na autorregulação, foi negado. Aí a professora deu uma tarefa que ele não queria fazer. Na verdade, não é que era uma tarefa muito difícil e essa criança não consegue falar. E aí era uma tarefa que ele tinha que reproduzir alguns sons de letras, assim, por exemplo, k, b, esse tipo de som. Então, para ele, isso custa muitíssima energia. Então, ele já veio desregulado, ele já se frustrou com um não, mas se conteve. E aí a pessoa ainda força ele a fazer uma coisa que fisicamente até é muito difícil para ele. Quando essa criança bate na professora, o que ele está comunicando ali? Olha, não tem condição, porque nada do que eu falo você ouve, né? Eu preciso de outras alternativas. Enfim, quando a gente pensa em diminuir comportamento e a gente acaba achando que a gente tem que diminuir com autoridade, com punição, com agora chega e achar que isso é o suficiente para diminuir comportamento, a gente está criando ali só uma armadilha para nós mesmos e para a criança. Porque além de não diminuir, pode ser que aumente a variabilidade ou a intensidade desses comportamentos no futuro. Então, quando a gente pensa em todos esses tipos de fatores envolvidos aí num comportamento interferente, a gente também tem que pensar em fatores médicos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma criança que eu atendi há muitos anos atrás e essa criança, ele tinha epilepsia, ele tinha muitas ausências durante o dia. E aí, o que acaba acontecendo? Como ele tinha essas ausências, então vamos supor, a gente estava na sala de brinquedos, tá? Na escolinha dele. E aí, no meio do caminho, indo para a sala de aula, ou a sala onde onde o grupo dele ficava, ele tinha uma ausência. Então, o que acontecia? Quando ele chegava nessa outra sala, o que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu, né? E aí ele acabava se batendo nas pessoas que estavam ali próximas dele, etc. Então, o que a gente começou a fazer para diminuir isso, né? Primeiro de tudo, se a gente notava assim, ó, já tá acontecendo uma ausência aqui, não vamos transferir ele antes dele voltar para a situação em que ele já tá, né? Vamos supor que acabou de acontecer e a gente não percebeu, e aí a gente percebeu no momento que ele voltou. A gente fez um esquema visual, por exemplo, ó, lembra, a gente estava aqui na sala de brinquedo, agora a gente vai para cá, na sala do seu grupo, tá? E isso dava para ele essa informação, né? Então esse bater, se bater e bater nas pessoas, na verdade estava comunicando o que ali? Eu não tô entendendo, como assim eu vim parar aqui? Gente, me explica ou me leva de volta, né, pra lá. E com esse esquema visual, a gente também dá a oportunidade dele falar, dele apontar, vamos supor que ele quisesse voltar para a situação anterior, né? E aí a gente voltava por um período mais curto de tempo e assim conseguia fazer uma transição mais amena, mais tranquila para ele, evitando esse tipo de comportamento. Além do que, a gente precisa pensar que nem tudo tá sob nosso controle,
que eu quero dizer? Controle, assim, nem sempre é a minha autoridade, é o que eu falo e o que eu faço que vai garantir que aquele comportamento vai diminuir. Então, vamos supor, uma criança que tem muita motivação para se movimentar e ela tá já, por exemplo, há meia hora sentada, o que você fala ou o que você vai aplicar de consequência não vai ajudar muito, porque a situação antecedente não ajudou. Não ajudou em que sentido? A motivação, a necessidade de movimento, ela é muito mais forte naquele momento do que se você tivesse, por exemplo, primeiro ido brincar lá fora e depois vai, por exemplo, fazer um trabalho que exige mais concentração. Então, olha também para qual está sendo o equilíbrio entre as atividades, entre situações que frustram a criança porque você acaba tendo que dizer não por conta da própria segurança da criança ou do grupo, e situações em que ela tem acesso àquilo que ela está motivada a fazer, né? Então não adianta a gente achar, eu acho que a gente tem uma arrogância de achar que é nosso dever e que é a nossa postura que vai diminuir aquele comportamento. Então a gente precisa também olhar para todo esse contexto de o que estava acontecendo, né? E às vezes, assim, pensa em você, né? Você já teve um dia assim, você saiu de casa, estava atrasado. Além de estar atrasado, pegou um trânsito. No trânsito ainda veio alguém e buzinou pra você. Aí você chegou no seu trabalho atrasado e as pessoas que estavam te esperando para uma reunião te olharam de cara feia ou te falaram uma coisa que você não gostou. Ok, você continuou, mas a reunião não foi boa, vão ter que fazer outra reunião. Por fim, que você acabou se atrasando e vendo que você não vai conseguir sair para o almoço porque você tem que fazer outra coisa, ou porque você tem que correr atrás do prejuízo do seu atraso. E aí o seu dia vai correndo assim. Quando você chega em casa, você chega sorrindo, você chega ok, ou chega já tirando sapato, chutando tudo e deitando no sofá e de preferência que ninguém fale comigo, né? Então, assim, esse tipo de sobrecarga, de coisas que se sobrepõem no dia a dia, também acontece com as crianças, tanto as crianças autistas quanto neurotípicas. Só que a gente não dá o direito delas expressarem isso da maneira que elas emocionalmente conseguem, né? Por exemplo, chorando, ficando bravas, gritando, etc. Então a gente tem que pensar também que existe todo um contexto do dia todo, ou como a pessoa dormiu, como a criança dormiu, comeu, não comeu, foi ao banheiro, não foi ao banheiro. Então tem todas essas questões também fisiológicas aí, questões do dia, da rotina do dia aí que se acumularam, né? E a gente precisa entender que não tá sempre nas nossas mãos diminuir determinados comportamentos. E se a gente não olhar para todo esse contexto, nós não vamos conseguir fazer nenhuma intervenção que tenha de fato um efeito duradouro, tá? Então minha dica é olhar sempre para esse contexto, para a motivação da criança, o que a comunicação, o que aquele comportamento está querendo comunicar, né, naquele momento, quais são as alternativas que eu posso oferecer, quais são outras habilidades que eu posso desenvolver em paralelo. Existem outras razões fisiológicas, sejam elas médicas ou da rotina mesmo, né, que interferem nisso. Além do que, tenha sempre um ponto de interrogação. Eu não sei como foi o dia do meu filho, né? Eu não sei como foi o dia da minha criança. Ao invés da gente achar, não, isso aqui não pode acontecer, ponto, né? E olhando para todo esse contexto, a gente precisa pensar também em o que é possível oferecer de forma consistente e eficiente no seu dia a dia, né? Porque inventar também intervenções que duram muito não é eficiente. Vou dar um último exemplo para vocês, antes da gente encerrar aqui. Eu estava conversando com uma das alunas aqui do nosso curso de aplicadores, e ela estava me falando que outro dia ela foi ajudar uma mãe num procedimento em casa, que é porque a criança não consegue aceitar não. Bom, eu perguntei qual foi o procedimento. Bom, a criança, eu não me lembro exatamente o que a criança queria, mas vamos supor, a criança queria ir lá fora e a mãe falou não.
E aí essa criança ficou tentando empurrar, se jogou no chão, chorou, e ia de novo, e a mãe, não. E aí eu falei pra ela, o que aconteceu, né? Como que isso terminou? Depois de 1 hora, a mãe falou não, e a criança parou, né? O choro parou, a insistência parou. Tá, que acontece? Que mãe que tem 1 hora do seu dia para aplicar esse tipo de intervenção consistentemente todos os dias até que essa criança aceite ou não. Não é que ela aceitou ou não, né? Na verdade, ali ela desistiu, porque não existe outra possibilidade. Não me deram outra alternativa, né? Não existe outra possibilidade a não ser, ok, eu paro com isso. Então, vamos pensar nas intervenções de forma que elas possam ser aplicadas consistentemente e de forma eficiente, que elas caibam no dia a dia da família. Lígia, todas as intervenções podem ser feitas assim? Não. Se forem intervenções que trazem risco para a criança, é sempre interessante que seja acompanhado por um profissional experiente, né? Por um supervisor, e aí junto com a família decidir qual vai ser a intervenção. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre comportamento interferente, quiserem dividir a sua situação e perguntar, querem minha opinião em relação a alguma coisa que vocês já tentaram para diminuir algum comportamento, pode me mandar mensagem no direct. Eu gosto muito de pensar junto, da gente fazer um brainstorm e quem sabe eu posso ajudar um pouquinho com vocês aí, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou aqui hoje e qualquer outra informação pode me mandar mensagem que eu respondo vocês lá no direct.